Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você e eu preciso que você abra, por favor, a sua Bíblia, se você puder, no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 5. Leremos 4 versículos e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus, Marcos 5, de 21 a 24. E, passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Nós, muitas vezes, somos surpreendidos. Na verdade, não era para nos surpreendermos, mas nós nos deparamos com momentos de grande aflição, de grande angústia, de grande preocupação, momentos em que talvez estejamos lá nas últimas, no fundo do poço. Momentos talvez em que a nossa vida espiritual esteja perecendo. Momentos talvez que áreas da nossa vida não estejam nada bem. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Mas não há nada pior para alguém do que estar com a sua vida espiritual morrendo. É interessante nós notarmos que quando Jairo ele viu que a sua filha, sua filhinha, ali num período de transição, 12 anos, há quem afirme, alguns estudiosos, que esse período é o período em que ela oficialmente deixava de ser uma criança e, e não aqui nesse evangelho onde nós lemos, nos versículos que lemos, mas em outros versículos nós temos a referência de que ela era filha única de Jairo. E nós vemos que Jairo, ele sabia, confiava plenamente, ele tinha fé de que ele poderia recorrer ao Senhor Jesus. Ele sabia que um encontro pessoal com Jesus Cristo traria transformação àquela realidade. E não é verdade quando nós nos lembramos, por exemplo, de alguns encontros com Cristo e que as pessoas, na verdade, não reagiram muito bem a esse encontro. Nós podemos nos lembrar daquele jovem rico que, no seu encontro com Jesus, em que ele buscava saber como chegar à salvação, ele saiu do encontro triste, frustrado, insatisfeito, mesmo Jesus tendo-o amado. Podemos lembrar também dos leprosos, dos 9 leprosos que foram curados com aquele único que voltou a agradecer, sendo que esses 9 foram ingratos. Mesmo não sendo estrangeiros como esse que voltou a agradecer. Encontros com Jesus, que talvez tenham produzido uma reação equivocada por parte daqueles que se encontraram com o Senhor. Talvez você ou eu tenhamos tido encontro com o Senhor e, na verdade, não temos reagido da melhor maneira, da maneira como nós deveríamos. Agora, fato é que quando Jairo se deparou com aquela situação, ele não buscou nada diferente do que ter um encontro com o Senhor Jesus. Nós podemos aprender grandes coisas nesse encontro. Nós podemos aprender, por exemplo, no versículo 23, nós vemos que quando Jairo está diante do Senhor, ele declara o seguinte:
minha filha está à morte. Ele não escondeu a realidade. E talvez você ou eu queiramos esconder a realidade do Senhor. É óbvio que nada podemos esconder de Deus, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem nós devemos um dia prestar contas. É claro que o Senhor sabe de tudo, Ele é onisciente, porém, Ele quer extrair de nós a verdade, a sinceridade, o não fingimento, o não acobertamento. E muitas vezes nós entramos por um caminho de querermos agir como se nada de errado estivesse acontecendo. Talvez seja exatamente o que está acontecendo contigo agora. Você talvez escondendo de Deus, porque você não expõe isso ao Senhor em oração, mas você age como se nada estivesse acontecendo. Mas você sabe muito bem que não está tudo bem. Você sabe muito bem que você precisa expor isso em oração ao Senhor. Mas nós aprendemos também, sabemos aqui desse encontro de Jairo com Jesus, é que ele faz um convite. Ele convidou Jesus para que Jesus fizesse parte daquela situação da sua vida. Daquela situação em que a sua filha estava à morte, à beira da morte. Será que nós convidamos a Jesus a fazer parte da nossa vida? Será que naquela circunstância nós convidamos Jesus? Será que nós clamamos ao Senhor Jesus para que ele viesse a participar conosco? Será que nós temos clamado isso diante do Senhor Jesus? Nós podemos aprender que Jairo fez um convite ao Senhor Jesus. Nós aprendemos também que Jairo ele reconhecia a importância do toque divino, do toque do Senhor. Será que muitas vezes nós não temos permitido que o Senhor toque as nossas vidas? Será que nós temos rejeitado o toque do Senhor? Será que nós temos reservas para que em determinadas áreas nós não permitamos que o Senhor toque a nossa vida? Será que Jesus ele pode agir em tantas áreas da nossa vida, mas naquela área não, Senhor, não age, não toque em mim? Será que de repente aquele pecado secreto, oculto, que você não permite que o Senhor toque e te liberte? Porque se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Será que você não tem permitido o toque do Senhor te confrontando, mostrando que você precisa mudar? Será que você não tem permitido o toque do Senhor Jesus, mostrando a realidade de que naquela área você precisa fortalecer? Será que você não tem agido de forma com que aqui não, Senhor, até aqui o Senhor vai, mas a partir daqui não? Será que nós temos agido assim? Jairo sabia que se Jesus tocasse a sua filha seria sarada. Ele reconheceu isso, ele permitiu isso no convite que ele faz ao Senhor. Nós vemos quando ele diz o seguinte: para que sare, ou para que seja curada, dependendo da versão. Nós vemos de Jairo uma total confiança dele no Senhor Jesus. Será que nós confiamos completamente que se Jesus agir em nossa vida de verdade, algo extraordinário vai acontecer? Será que nós temos essa fé? Será que nós temos fé no Senhor Jesus? Será que nós cremos que o Senhor agindo em nós e através de nós não será a mesma coisa? Será que nós confiamos de verdade em Cristo? É interessante que na continuação ele declara o seguinte, no que eu talvez chamaria aqui de parte G do versículo 23, ele não só declara que era para que ela fosse curada, mas para que ela vivesse. Nós sabemos e reconhecemos isso, de que Jesus é a vida, que há vida no Senhor Jesus,
Será que nós reconhecemos que Jesus ele é poderoso para nos dar vida no sentido de saúde, seja na saúde física ou na saúde mental, emocional? Será que nós reconhecemos que em Jesus a novidade de vida, quando nós morremos para esse mundo e passamos a andar em novidade de vida, vivendo a sua vida em nós, nós, já não mais a nossa vontade, já não mais a nossa carne, mas Cristo em nós? Será que nós compreendemos isso? Será que também nós compreendemos que a vida eterna em Cristo Jesus e somente nele? Somente em Cristo Jesus? Ou será que nós temos buscado outros meios de fugirmos, de perecermos? Porque Deus, ele enviou o seu Filho unigênito, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida está em Cristo Jesus pela fé nele. Será que nós entendemos isso? Nós podemos compreender isso a respeito do pedido de Jairo ao Senhor nesse encontro que ele teve com Cristo. Mas é interessante que Jesus, quando eu vejo aqui que Jairo convidou Jesus e Jesus foi a seguir o Jairo, eu me lembro de Jesus estando com Jairo, me faz pensar em algo muito interessante. Imagine se, não sei exatamente ali da geografia, as coordenadas de onde era a casa de Jairo, mas imagina Jairo entrando numa viela, Jesus indo atrás, a multidão também, claro. Imagina Jairo virando à direita, Jesus virando à direita. Imagina Jairo subindo degraus, Jesus subindo também. Jairo descendo degraus, Jesus descendo também. Eu fico imaginando talvez Jairo virar para o Senhor e dizer: Senhor, já estamos chegando. É só eu virar aqui à direita, primeira direita, eu viro na segunda esquerda e a terceira casa à direita é a minha casa, lá que a minha filha está. Onde Jairo foi, o Senhor Jesus foi também. Jesus poderia simplesmente ter declarado uma palavra: Jairo, que ela seja curada. Ou então, Jesus chegar para ele e falar assim: Jairo, não quero ir. Jesus podia ter feito tantas coisas, mas Jesus foi com Jairo. Jairo convidou a Jesus e Jesus foi. Quando eu penso nisso, eu fico maravilhado de ver que Jairo foi o homem que Jesus seguiu. Jesus nos chama para nós seguirmos a ele. Mas Jairo foi o homem que Jesus seguiu. Olha que interessante. Quando eu penso nisso, eu me lembro de duas coisas. Eu me lembro de uma promessa e eu me lembro de um desejo do Senhor Jesus. A promessa que ele nos faz, ele nos fez em Mateus, está registrado em Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, quando Jesus ele declara o seguinte. O texto diz o seguinte: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Jesus expressou ali uma promessa: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até o fim eu estarei com vocês. Onde vocês estiverem, eu estarei também. Eu me lembro de situações em que nós entramos numa loja, num supermercado, num comércio, em determinado local que está vazio, sem clientela, e nós então entramos ali, começamos a ser atendidos,
E aí, de repente, aquele local, aquele comércio começa a encher, vem um, vem outro, vem outro, vem outro, e aí de repente o atendente ou o dono da loja, o vendedor, fica assim até meio atônito com a quantidade, os funcionários que ali estiverem, os trabalhadores, ficam atônitos pela quantidade de clientes que vão chegando e às vezes até comentam, puxa, estava vazio até agora, mas foi assim que você entrou, começou a encher como não estava enchendo o dia todo, ou a semana toda, ou em tal período de tempo. Por quê? Por que aquele lugar enche? Aquele lugar encheu porque por nossa causa? Não, mas é por causa daquele que habita em nós. É porque onde nós estamos, Jesus Cristo está também. Você compreende isso? Onde nós chegamos, Jesus chega também. Você entendeu isso? A preciosidade de nós entendermos que nós precisamos ter o cuidado onde nós vamos, o que nós fazemos, porque onde nós estamos, Jesus está também. Se você é um discípulo de Cristo, se você é um verdadeiro cristão, onde você estiver, o Senhor Jesus estará também. Até quando? Até a consumação dos séculos. É a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Nós podemos descansar o nosso coração de saber que o Senhor Jesus está conosco. Quem sabe o Senhor Jesus não está falando baixinho, sussurrando ao teu coração, dizendo: olha, eu estou aqui, fica tranquilo, eu estou aqui, acalma, aquieta o teu coração, eu estou aqui juntinho contigo. Você está passando esse deserto, mas eu estou aqui. E é maravilhoso quando nós podemos, nos momentos pelos quais nós passamos, e pela fé nós contemplarmos a realidade dessa promessa, ainda que nós não sintamos a presença do Senhor, nós precisamos ter a consciência, pela fé, de que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. É interessante que o texto diz todos os dias. É no dia bom e no dia mau. É no dia difícil e no dia da bonança. É no dia das derrotas, das aflições, mas é no dia também das vitórias. Se compreende isso? Essa foi a promessa que Jesus fez para nós. Uma das promessas que ele fez para nós. E nós não podemos nos esquecer disso. Onde nós vamos, o Senhor Jesus está também. Você compreende? E é interessante que no próprio texto nós vemos algo maravilhoso, porque no versículo, voltando para Marcos, no capítulo 5, é interessante que quando Jesus ele começa a seguir a Jairo, no versículo 25, a Bíblia começa a introduzir a história da mulher do fluxo de sangue. E eu fico imaginando uma conjectura minha. Jesus ele havia passado outra vez, no versículo 21, para o outro lado do lago de Genezaré, tá? Para o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Jesus havia ido para o outro lado. O ministério de Jesus acontecia muito ali naqueles arredores, naquelas aldeias ali ao redor. E quando Jesus ali ele chega, quando Jesus ele chega ali naquele lugar, Jairo vai ao encontro dele. A Bíblia diz que Jesus estava junto ao mar. Jairo vai até o encontro dele. E a partir dali, Jesus começa a seguir a Jairo, saindo de diante do mar. E aí, será que aquela mulher que chegou até Jesus, essa mulher do fluxo de sangue, será que se Jairo não estivesse seguindo para os lugares que Jesus seguia, será que aquela mulher ela teria acompanhado aquela multidão?
Eu fico imaginando, talvez, não fica claro aqui no texto, mas só diz que aquela mulher veio por detrás entre a multidão. Então não está claro se ela estava já com a multidão desde lá diante do mar. Mas pode ser que Jairo indo pelos caminhos até chegar à sua casa, de que no meio do caminho aquela mulher viu aquela multidão, sabia que era Jesus, e o texto diz que ouvindo falar de Jesus, ela foi e tocou ao Senhor. Então, eu posso compreender, aprender aqui também isso, essa verdade, de que onde nós vamos, se Jesus está conosco, e Ele está porque é a sua promessa, então eu vejo que através das nossas vidas há transformação naquele ambiente. Caso aqui que eu citei, por exemplo, quando entramos num estabelecimento. Então, onde nós vamos, há uma oportunidade do milagre, do agir de Deus. E veja bem, quando eu falo milagre, eu não estou falando de buscar milagre. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é de algo extraordinário acontecer, de vidas serem impactadas pelo poder do Espírito Santo através das nossas vidas. Por meio da pregação do Evangelho, por meio de nós revelarmos quem é Cristo, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Então, eu posso compreender, saber disso também aqui, através disso, nessa promessa do Senhor. Mas também eu me lembro não só da promessa, mas eu me lembro do desejo de Cristo. Porque se Jesus ele declara a sua promessa de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, nós vemos em que Ele estará conosco onde nós estivermos. Eu me lembro do desejo do Senhor expresso na chamada oração sacerdotal, no Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 17, em que Jesus ele expressa o seu desejo de ler comigo aqui. Ouça, se puder acompanhar, acompanhe. João 17, 20 e 20. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, nós, ok? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Agora isso aqui me deixa constrangido. E que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai. Ai, Senhor. Para que o mundo conheça que tu me enviaste, Jesus falando, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Eu não consigo entender o amor de Deus por nós. Não consigo. Eu fico constrangido em saber que Ele me amou primeiro. Mas o texto diz que Ele nos ama como Ele tem amado também o Senhor Jesus. Aleluia. E Ele provou esse amor enviando Jesus por nós quando nós ainda éramos pecadores. Aí Jesus continua, no versículo 24 de João 17. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Agora Jesus inverteu. A promessa é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E na ordem cronológica, vamos dizer assim, a promessa da grande comissão foi após a sua ressurreição, pouco antes dele subir aos céus. E aqui
foi antes da sua prisão, João 17, tá? Então, na verdade, ele estar conosco todos os dias, ele prometeu depois de ter expressado aqui o seu desejo. Onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aleluia! O Senhor quer que nós estejamos com Ele sempre, lá na glória. Hoje, Ele está conosco. Ele prometeu estar comigo e com você. Mas quando Ele voltar, Ele quer que nós estejamos com Ele para sempre. Para sempre. Deus é maravilhoso. Voltando para Marcos 5. Jesus, ele não apenas ele seguiu Jairo, mas ele também tocou e curou a filha de Jairo. Interessante, eu me lembro de uma pregação de minha esposa, de alguns meses atrás, Rosana, em que ela, na pregação, ela comentava que algo maravilhoso é de que Jesus ele não perde nada, porque quando esse parênteses que é aberto aqui na história da cura da mulher, para a cura da mulher, nós vemos que o texto nos mostra, versículo 34, Jesus dizendo: filha, tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. No versículo 35, o texto fala que, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para quem falas mais o mestre? Ou seja, estava acontecendo a cura, Jesus falando após a cura daquela mulher, chegam da parte de Jairo e dizem, no versículo, dizem: para quem fadas mais o mestre? E aí, no versículo 36, o texto diz que Jesus, tendo ouvido estas palavras, é como se Jesus já era frente, Jesus seguindo. A mulher tocou a Jesus por detrás, o texto fala, no versículo, versículo 27, tocou por detrás. Então Jesus para e pergunta: quem me tocou? E vira para aquela mulher que estava atrás, já era frente. Então Jesus tinha virado para trás. Então Jesus virado para trás falando com aquela mulher, vem alguém até Jairo e fala: Jairo, sua filha morreu. Para que você está incomodando o Senhor Jesus? E aí, o que acontece? Jesus ouviu, Jesus estava aqui e, opa, estava falando com a mulher, opa, virou para Jairo. Quando ele vira para Jairo, ele diz: não temas, crê somente. Jesus não perde nada. É interessante essa observação que eu me recordo dessa pregação. Agora eu não me lembro o tema. Se eu não me engano, é Ouvindo Falar de Jesus. Se eu não me engano, é esse o título da pregação. E algo interessante também que ela comentava a respeito dessa pregação, nessa pregação, é de que o texto não nos mostra, e realmente nós não vemos isso nem em Mateus 9, nem em Lucas 8, textos paralelos, contando essas duas histórias aqui, ou essa história da cura da filha de Jairo e o parênteses da cura da mulher, nós podemos observar aqui algo interessante, é de que o texto não mostra que Jairo se queixou, que Jairo cruzou os braços e: ô Jesus, puxa vida, minha filha está lá morrendo e o Senhor parou para curar, para conversar com essa mulher. Já não tocou? Ela não foi curada? Vamos embora, vamos seguir a vida. Mas não teve essa murmuração de Jairo. Então nós vemos que Jesus, ele foi, versículo 41, o texto diz o seguinte: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Então, se Jesus tomou ela pela mão direita, tomou uma mão direita, Jesus tocou como Jairo pediu e cria que aconteceria. Versículo 42, e logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto.
e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Jesus foi, seguiu Jairo, tocou a sua filha e deu vida. E aí eu me pergunto a palavra, como? Como convidarmos o Senhor Jesus a que Ele esteja conosco, nos toque, nos sare e nos dê vida? Como convidar a Jesus? Eu vejo no texto 7 princípios que nós podemos aplicar em nossa vida. Versículo 1 é de nós vencermos a multidão. Versículo 21, na parte B, quando o texto diz: ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E o versículo 22 na parte A: e eis que chegou. Jairo chegou em meio a uma multidão que cercava. Jairo chegou. Eu aprendo aqui algo interessante. Porque se Jesus estava junto ao mar, está aqui, ok? Está no texto, versículo 21. Jesus outra vez passou para o outro lado do mar, estava junto do mar. Chegou uma grande multidão. Jesus havia acabado de atravessar de barco, desembarcou do barco. Estava ali uma grande multidão. Essa multidão não estava em outros barcos e vieram atrás de Jesus. Essa multidão se ajuntou a ele quando ele chegou à margem, ok? Entenda isso. Jesus estava junto do mar e a multidão diante. Então Jesus estava com o mar atrás de si e a multidão à sua frente na praia, multidão que se ajuntou. Se Jairo chegou até Jesus e ali havia uma multidão, Jairo também não veio do mar. Jairo não veio num barco. Jairo não estava praticando kitesurf. Jairo não estava surfando sobre as ondas do mar da Galileia. Jairo não chegou nadando. Jairo teve que enfrentar e vencer aquela multidão. Nós também precisamos enfrentar a multidão. Nós precisamos enfrentar a multidão dos problemas, a multidão dos embaraços, a multidão das preocupações, a multidão das inquietações, a multidão das ansiedades, a multidão dos pecados. Qual é a multidão que você precisa vencer? O que você precisa vencer que está volumoso, grandioso? Talvez a multidão das vozes, das diversas vozes falando com você. Qual é a multidão? A multidão dos sentimentos, a multidão dos pensamentos. Qual é a multidão que você precisa vencer para que você chegue a Jesus, para que você o convide? Qual é a multidão? É a vergonha. Qual é a multidão? Você precisa vencer essa multidão em primeiro lugar. Segundo, no versículo 22 o texto diz que eis que chegou. Jairo chegou até quem? Jairo chegou ao barco. Jairo chegou ao mar. Jairo chegou à sinagoga. Jairo chegou aonde? Jairo chegou à pessoa de Jesus Cristo. Segundo lugar, se primeiro nós precisamos vencer a multidão, em segundo lugar nós precisamos chegar à pessoa de Cristo. É a Cristo que nós precisamos chegar. Será que nós temos chegado ao Senhor Jesus? Ou será que nós temos chegado a uma falsa religiosidade? Será que nós temos chegado nas nossas práticas devocionais? Será que nós temos chegado ao nosso tempo de louvor, nosso tempo de oração, de meditação bíblica, as pregações que assistimos, a congregação da qual nós participamos, ao trabalho ministerial ao qual nos envolvemos? Será que nós temos chegado aos cultos, às reuniões que a nossa igreja tem?
Será que nós temos chegado à nossa realização ministerial? Será que nós temos chegado ao pastor? Será que nós temos chegado aos irmãos em Cristo? Ao que nós temos chegado ou a quem? Nós precisamos chegar à pessoa de Cristo. O convite de Jesus em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus é claro: vinde a mim, a pessoa de Cristo, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, a Cristo. É a Cristo que nós devemos chegar. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A quem que nós devemos chegar? A Cristo, e tão somente a Cristo. Em segundo lugar, terceiro, o texto nos mostra, versículo 22, na parte B, que diz assim: chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. Quem era um principal da sinagoga? O principal da sinagoga era, vou contextualizar aqui, para você entender fácil, era o pastor presidente, digamos assim. Aquele que presidia as atividades da sinagoga. O que era o líder responsável na organização da sinagoga. Vamos dizer assim, para você entender. Você tinha o templo em Jerusalém, mas em diversas cidades, inclusive até fora de Israel, existiam as sinagogas, um local onde os judeus se reuniam para orarem juntos com a congregação, para que eles se edificassem na palavra, aprendessem da palavra, em dada oportunidade eles também pudessem explanar da palavra. Lembra, por exemplo, das viagens missionárias de Paulo? Que Paulo, quando chegava às cidades, às localidades, ele procurava uma sinagoga e no dia de sábado ele ia lá participar, ouvia no ensinamento e disputava, porque ele tinha a oportunidade de também compartilhar da palavra, e ali ele fazia, procurando mostrar que nas escrituras que estavam sendo ali ensinadas, mostrando que Jesus era aquele Cristo, aquele Messias. Então, Jairo como alguém que era autoridade sobre outros, sobre alguém que tinha uma posição de proeminência. Jairo precisou renunciar a si mesmo. Jairo precisou vencer o ego, a vaidade, o status, aquilo que ele havia conquistado, a sua posição. Ele precisava abrir mão disso para que ele pudesse clamar ao Senhor Jesus. Nós precisamos renunciar a nós mesmos. Temos renunciado? Temos negado a nós mesmos? Nós precisamos negarmos a nós mesmos. Em terceiro lugar, em quarto, nós precisamos ter foco em Jesus. Porque o texto diz o seguinte, no versículo 22, vou chamar aqui de parte C, e vendo-o, vendo quem? Vendo ao Senhor Jesus. Se nós podemos compreender que Jairo teve que atravessar a multidão para chegar a Jesus, ok? Se Jairo fez isso, pensa em alguém, numa multidão, procurando, não estava vendo Jesus, porque se o texto fala que, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, é sinal de que, assim que Jesus atracou, Jairo não estava vendo Jesus, ok? Se quando ele viu, ele se prostrou, é sinal de que antes dele chegar ele não estava vendo, ok? Mas quando ele chegou, ele viu. E para que ele chegasse atravessando a multidão, eu imagino Jairo, estou aqui conjecturando, supondo, trazendo uma ilustração para o nosso entendimento, talvez Jairo procurando, dá licença, por favor, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, olhando, até que ele, opa, está aqui, viu o Senhor Jesus. Ele precisava saber quem ele estava procurando, e ele sabia que era o Senhor Jesus. E quando ele viu, ele tomou uma atitude. Ele manteve o foco no Senhor Jesus. Será que eu não tenho olhado para a esquerda ou para a minha direita e tenho perdido o foco?
Será que diante de mim, além de Jesus à minha frente, mas eu não tenho outros que eu coloquei aqui ao meu redor e eu estou perdendo foco? Ou à minha lateral, ou atrás de mim? Será que nós não temos olhado para o lado, ou para a esquerda, ou para a direita, ou para trás? Olhado para onde não deveríamos, quando deveríamos olhar somente para o autor e consumador da nossa fé? Nós precisamos manter o foco no Senhor Jesus em quarto lugar. Em quinto, vou chamar aqui de parte D do versículo 22, prostrou-se aos seus pés. Eu vejo aqui a atitude de rendição dele. Rendição ao senhorio de Cristo. Naquela cultura, você se prostrar aos pés de alguém significava reverência a quem você reconhecia como seu Senhor. Jairo ali estava reconhecendo que Jesus era o Messias, o Cristo, o seu Senhor. Por mais que ele fosse autoridade, ele se submeteu à autoridade de Jesus. Será que você tem se submetido à autoridade do Senhor? Será que você tem se submetido ao senhorio de Jesus Cristo? Será que Jesus manda na sua vida e você obedece? Será que nós somos guiados pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo governa as nossas vidas? Nós nos equivocamos em achar que ser cheio do Espírito Santo é algo místico, quando na verdade sermos cheios da pessoa do Espírito Santo é o Espírito Santo governar a nossa vida. É como uma ilustração. Já contei aqui, tem vídeo aqui no canal, talvez em mais de um, não me lembro, mas um com certeza. Uma ilustração de um de um comprimido compacto efervescente que nós colocamos num copo vazio e esse comprimido efervescente está ali, nada acontecendo. Mas quando nós derramamos água, aquele efervescente começa a entrar em efeito, a liberar aquilo necessário para que nós possamos ingerir no cuidado da nossa saúde. Da mesma forma, o Espírito Santo ele já está em cada cristão, em cada verdadeiro cristão, mas ele começa a agir em nós quando nós mergulhamos na palavra de Deus, quando nós mergulhamos nessa palavra, permitimos que essa palavra ela seja derramada sobre o nosso coração, quando nós recebemos a palavra, somos confrontados por ela, o Espírito Santo, por meio de uma vida de oração, ele começa a controlar a nossa vida. Se eu colocava meus olhos diante daquilo que era mal, eu passo a colocar meus olhos naquilo que é bom. Se eu pensava coisas ruins, maus pensamentos, eu direciono meus pensamentos às coisas celestiais. Se meu coração tinha maus sentimentos, eu procuro sentir aquilo que é bom, que é correto. Se minhas mãos roubavam, batiam ou faziam qualquer outra coisa, elas agora são usadas para a prática do bem. Para eu pegar a minha Bíblia aqui, por exemplo, né, como eu te disse, para que eu digite, escreva as reflexões que eu sei, para a glória de Deus, ter edificado a vida dos meus irmãos, ao longo de todos os dias desse ano, tem compartilhado essas meditações. Aliás, um parênteses aqui, se você não tem acompanhado, no canal do Telegram você tem acesso, você tem a oportunidade de diariamente receber ali uma porção da palavra de Deus para sua meditação, compartilhando ali os livros e capítulos da meditação do dia, segundo um plano de leitura bíblica, criado pelo meu pastor, Alan Capriles, e que eu tenho usado aqui no Você Tem Acesso desde o final de 2017, quando ele liberou esse plano, e é o que eu tenho seguido, e tenho compartilhado as referências lá todos os dias, no canal Você Tem Acesso no Telegram. Mas o Senhor ardeu no meu coração de eu investir parte do meu dia para que eu
parte daquilo que eu meditei, o Espírito Santo falou comigo, para que parte daquilo eu compartilhasse com os meus irmãos. E eu tenho escrito desde o início do ano, tenho escrito reflexões a respeito da minha meditação no dia e que tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, não comento todos os versículos, mas ao menos alguns versículos de cada capítulo até aqui. No primeiro semestre, comentei de todos os livros, de todos os capítulos do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, e tenho compartilhado desde o início de janeiro, desde 1º de janeiro, desde o capítulo 1 de Gênesis, ao menos um versículo de cada capítulo da Bíblia também no Antigo Testamento. Então, se eu usava minhas mãos para fazer coisas impuras, e você já sabe, acho que eu fazia, se você acompanha aqui o canal, por exemplo, mergulhado na prática da masturbação, se eu usava as mãos para acessar pornografia, você acessa com as mãos, tá? Digitando o site. Se eu fazia isso assim, com as minhas mãos, agora eu uso as minhas mãos para edificar a fé dos meus irmãos. Você compreende? Então, se antes eu colocava meus ouvidos ouvindo coisa que contaminava o meu coração, agora eu coloco os meus ouvidos para ouvir pregações, boas pregações. Não as pregações que vão desviar a nossa fé. Muito cuidado com isso. Boas pregações. Vou ouvir louvores bíblicos que vão exaltar ao Senhor e a sua obra. Sabe? Se eu antes andava por caminhos indevidos, agora eu ando segundo a vontade de Deus. Vou aonde eu devo andar como discípulo de Cristo. Se antes a minha boca era uma boca que falava palavras torpes, minha que eu falo a boca de qualquer pessoa que fosse assim, se antes eu fazia isso, agora a pessoa que é cheia, que tem o Espírito Santo está agindo nela, ela vai falar aquilo que vai edificar. Você está entendendo? E até que chega um ponto que estamos cheios do Espírito Santo. Você está compreendendo? Essa que é a questão. Mas será que de fato nós rendemos a nossa vida ao senhorio de Cristo? Será que nós rendemos a nossa vida para que Cristo viva em nós? Ou temos vivido de qualquer jeito? E em sexto lugar, nós podemos aprender de como nós convidarmos ao Senhor a estar conosco nós suplicarmos ao Senhor, clamarmos ao Senhor por meio de fervor na oração. Quantas vezes nós não estamos nem aí para a presença do Senhor e é como se fosse algo comum. Vários textos na Bíblia mostram a diferença de orações e súplicas. O texto fala, olha, façam orações, mas também façam súplicas, orações e súplicas. Quando eu vejo ele aqui, versículo 23, na parte A, e rogava-lhe, o rogava-lhe, ele suplicava, ele clamava, ele implorava ao Senhor como alguém necessitado. Será que nós temos chegado diante do Senhor reconhecendo que somos alguém que precisamos dele? Será que você já chegou ao Senhor Jesus, convidando Ele a fazer parte da tua vida, em clamor, reconhecendo que você necessita dele como teu Salvador? Será que você já fez isso de verdade? Ou foi aquela oração meia boca, da boca para fora? Em sexto lugar, nós precisamos suplicar ao Senhor. Só que o texto imediatamente seguinte, ele fala, rogava-lhe muito. Em algumas versões, insistentemente. Isso me mostra a perseverança daquele homem. Ele não apenas se prostrou ao Senhor quando viu, não apenas pediu, mas ele, Jesus, vem. Não, ele clamou, ele implorou, ele rogava-lhe. E rogava-lhe com insistência. Recapitulando, primeiro, vencer a multidão. Segundo, chegarmos à pessoa de Cristo. Terceiro, renunciarmos a nós mesmos. Quarto,
ter foco em Jesus. Quinto, rendermos-nos ao senhorio de Cristo. Sexto, clamarmos ao Senhor de verdade. E em sétimo, perseverarmos. Eu creio que se nós agirmos assim e pedirmos como Jairo pediu, Marcos 5, versículo 23, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Eu creio que vai acontecer como no versículo 24. E foi com ele. E foi com ele. A promessa do Senhor Jesus é de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aquilo que está morto, Jesus é poderoso para dar vida. Aquilo que precisa ser restaurado, Jesus é poderoso para restaurar. Porque se ele deixou a promessa, ele expressou o seu desejo de que quando ele vier nos buscar, ele quer que nós estejamos com ele, onde quer que ele esteja. Que essa palavra ela fique selada no teu coração, que você possa colocar em prática, sabendo que Jesus seguiu aquele homem e Jesus quer estar com você, onde quer que você vá. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a vida dessa pessoa que ouviu, Pai, essa meditação, essa palavra. Deus, Tu és poderoso para transformar as vidas da forma como o Senhor quiser. E eu clamo a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos entender a importância de convidarmos ao nosso Senhor Jesus, Teu amado Filho, para que esteja conosco. Senhor, nós precisamos, é questão de necessidade nossa, que esses ensinamentos eles fiquem selados no coração dessa pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Ó Pai, que tenhamos a convicção de que se nós convidarmos ao Senhor, nós saibamos que ao convidarmos a Ti, que é necessário nós não escondermos a verdade, a reconhecermos que há áreas em nós que precisam ser transformadas, que estão perecendo, a nós reconhecermos, ó Pai, que um toque Seu pode transformar as nossas vidas, Senhor. Toca as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder que é no Espírito Santo. Espírito Santo, onde chegar o som da minha voz agora, vai com poder, Senhor, tocando cada vida, Pai. Toca essa vida, Senhor, por completo, em nome do Senhor Jesus. Toca essa vida, Senhor, pelo Teu poder. Espírito Santo de Deus, onde só o Senhor conhece, porque o Senhor sonda. Toca, Senhor, em nome de Jesus e restaura. Vivifica, Senhor, para a glória e honra do Teu santo nome. Traz vida, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, que nós possamos confiar em Ti e saber que o Senhor pode transformar qualquer realidade. Senhor, que nós saibamos que em Ti há vida, a restauração da saúde física, emocional, que a novidade de vida, Senhor, aquele que não tem conseguido andar em novidade de vida. Vivifica, Senhor, em nome do Senhor Jesus, pela fé de cada um. Senhor, nós sabemos que ao final desse tempo terreno, o Senhor nos dará a vida eterna. E a Tua palavra nos diz que a vida eterna é conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro. E é o Cristo que o Senhor enviou. Ah, Senhor, que nós sabemos que a vida eterna está em termos de relacionamento pessoal contigo. E nessa compreensão, Pai, sabendo que o Senhor deixou para nós uma promessa e expressou um desejo de sempre estarmos contigo. Pai, que nós possamos, em primeiro lugar, vencer a multidão.
Pai, que nós possamos chegar à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, que nós possamos vencer, Senhor, a negarmos a nós mesmos. Pai, que nós tenhamos foco no Senhor Jesus Cristo, sem olhar para nenhum outro lado. Pai, que nós possamos nos render completamente ao senhorio de Cristo, que Ele nos governe, que Tu nos governes, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos clamar a Ti com verdade, com sinceridade, rasgando o coração, sem reservas. E que nós possamos ser perseverantes, Senhor, e Te buscar, para a honra e glória do Teu nome. Pai, nós oramos assim. Eu oro assim, Pai, juntamente com essa pessoa que ora comigo agora. Ah, Senhor, vivifica pelo Teu poder. E que onde nós estivermos, Senhor, o Senhor esteja conosco. Porque quando o Senhor vier com grande poder e glória, Senhor Jesus, nós estaremos contigo onde o Senhor estiver. Assim como a palavra nos mostra em Apocalipse, que o Senhor, como nosso pastor, nos guiará à fonte das águas. Guia a nossa vida, Senhor, desde já. E onde nós estivermos, Senhor, esteja conosco também. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te conduza e governe a sua vida. Porque você tem acesso.